dois, três, valendo! É assim que a gente começa o podcast da semana, não? Estamos aqui para mais uma semana. Semaninha tensa essa, não? Vamos falar de suicídio, doutora Rosana? Opa! Estou aqui com a minha parça, com a doutora Rosana, que é a nossa coordenadora responsável pela parte de avaliação neuropsicológica e reabilitação neuropsicológica, certo, Rô? Eu acho o máximo quando você fala reabilitação. Reabilitação. É um privilégio, mas é um grande desafio. É dureza, não? Putz, grila. Bom, essa semana nós vamos começar falando, porque a gente entrou no mês de setembro, né? E é o nosso setembro amarelo. O que é o setembro amarelo, pra quem não sabe? Eu não sei se vocês já sacaram, mas cada mês tem uma cor diferente, né? Cada mês tem uma... A gente do lilás foi pro amarelo. Isso, exatamente. Para mostrar o quê? Exatamente a importância de se falar de saúde mental. É importante falar. Aqui eu não coloco nada o que eu acho certo e o que eu acho errado, até porque eu não acho nada. Eu mudo de opinião toda hora. Eu sou volúvel. Sou volúvel. Tá? A ideia aqui é levar para as pessoas uma discussão. É fazer com que as pessoas conversem sobre os temas. E aí, como a gente entrou no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, eu trouxe aqui um número bobo. Sabe quantas pessoas tiraram a própria vida no último ano? Não. Quantas? Alguma ideia? Behind the scenes aí, quantas pessoas? Tem ideia? Quantas pessoas tiraram a própria vida? Dá um número aí, galera. Vai, participa, porra. Todas as idades? Não, geral. Geral? Mundo? Uhum. Mundo? Mundo, aham. Acho que isso conta por minutos, né? Segundos? Não sei. Dá um número, Rosa. Vai de enrolar, caralho. Vai, Gabriel. 20 mil? 100 mil? Mais. Então vai, gente. 1 milhão? 1 milhão. 2? 1 milhão. 5 milhões. 10 milhões? Vocês estão acabando com a população mundial, né? 700 mil pessoas tiraram a própria vida. É muita gente, entende? Que tiraram por livre e espontânea pressão, vontade, medo, angústia, ausência de resiliência, todos os motivos que a gente quiser elencar. Mas elas tiraram a própria vida. 700 mil pessoas. Quando a gente fala do problema lá, e esse número me chamou a atenção, porque quando a gente fala do problema lá de Brumadinho, que teve a queda da barragem, né? Uhum. Hoje a gente tem um levantamento, outro dia eu vou falar desse assunto que é legal também. A gente fez um levantamento, sabe quantas mil pessoas tem em Brumadinho com TEPT, transtorno do estresse pós-traumático? 750 mil pessoas. E, eu tô falando de um pedaço, entende? Então, assim, são 700 mil pessoas que não suportaram mais, desistiram. E isso, para mim, é alarmante. No Brasil, são 14 mil pessoas que tiram a vida todos os anos. Aonde estão separadas, aonde estão maximizadas as faixas de maior incidência de suicídio? Adolescentes e idosos. A Rosana, que adora um 60 mais, né? A sua faixa, Rô, é uma faixa do pavor, né? E aí, dá um vomitão aí, me conta um pouquinho disso. Então, a faixa do envelhecimento é uma faixa que eu gosto bastante, né? Que é uma faixa que me encanta muito. Gosta bastante de gosto de azeitona, né? Você ama, né? Você ama. Eu gosto bastante porque agora mesmo eu tava te falando que eu assisti o último filme de Sherlock Holmes, né? Que é o envelhecimento dele. E na história, o filme, ele traz tudo que eu acredito do envelhecimento, né? A riqueza de detalhes, a intergeração. Ele faz uma amizade com um garoto de 10 anos, onde ele conta toda a história dele. Ali fala de demência, ali conta culpa, ali ele conta o caso de um grande amor da vida dele que se suicidou. Olha! Né? Eu só fazendo um parênteses. Vocês sabiam que meu Deus do céu, eu tô com a cara dele na minha cabeça. O Santos Dumont suicidou? Vocês sabiam disso? Não, isso eu não... Sim. Mas você é um poço de cultura, hein? Não, eu escutei no rádio, quando tava falando negócio da aviação lá, não sei quantos mil anos da aviação. Você sabia que Santos Dumont se suicidou? Não, isso eu já não sabia. E isso é um assunto super assim, velado. Por quê? Só que fazendo um corte em você, aí que você vai falar mais do Sherlock Holmes. O suicídio, gente, é sempre uma coisa velada. Uma coisa assim, não se fala. O cara se suicidou. Morreu de overdose. Porque parece que overdose é mais bonito do que o suicídio.
Tá. Então, mas interessante eu isso, acho não? que isso que você está falando, a gente engloba na saúde mental, né? Isso, boa. Você está trazendo, né? Eu acho que a Mental One, né? Nós da Mental One, a gente tá desmistificando e trazendo como um assunto normal, né? Como se fosse um bate-papo de boteco, vamos dizer assim, né? Conversar sobre a saúde mental é conversar sobre qualquer tipo de assunto hoje em dia. Isso mesmo. Então, e hoje eu percebo, trabalhando com as famílias e principalmente os trabalhos, hoje eu sou adepta aos trabalhos domiciliares, você sabe disso quando você me conheceu, as famílias, elas escondem, né? Sim. Então, hoje, eu pergunto assim, nossa, qual que é a grande dificuldade, das vezes, os pacientes, principalmente idosos, né, indicarem um para os outros, né? Então, assim, os idosos, com o envelhecimento, vão aparecendo muitas dificuldades. E não são só as doenças físicas, são doenças emocionais, são doenças psiquiátricas e são outras questões familiares que vão aparecendo. Né? Eu acho que o idoso, ele concentra, né, essa parte do que deu errado na família. É muito interessante e isso, eles não? Escondem isso. E aí eles não indicam mesmo, né? Não. Então, assim, eu não quero mostrar para o outro o que está acontecendo comigo. Mas olha que interessante, você tá falando de esconder, né? A gente vai fazendo, a gente vai arborizando aqui, é tudo o normal que nunca apareceu. Eu me lembro de eu muito pequena de ter uma pessoa da minha família, que eu não sei até hoje, se ele tinha, se ele era Down, se ele era um autista, eu não sei o que era. Eu sei que essa pessoa ficava trancada num quarto o dia inteiro. E eu escutava uns gritos na casa da minha bisavó, de uma tia-avó minha. Eu escutava uns barulhos e era sempre assim, não, ninguém pode chegar lá, ninguém pode ir lá. E esse moço morreu, entendeu? Mas assim, ele tinha uma doença mental e isso era completamente escondido da sociedade. Te lembra o filme Alfaiate, assistiu? Sim, maravilhoso, exatamente, isso mesmo, entende? Então, assim, a tem gente tinha filmes até medo maravilhosos. daquele quarto, porque a gente sabia que lá o quarto não podia, do pânico. não podia ir lá, porque lá tinha uma coisa muito feia. E você vê, hoje, né, graças à evolução, graças aos bate-papos, graças a tornar tudo isso palatável, falável, né, graças a tudo isso, as crianças autistas estão na rua, as crianças com Down e as pessoas com Down estão na rua, as deficiências mais severas que tem estão na rua e estão interagindo e estão tornando isso o quê? Comum. Porque tem que ser comum. Você não pode ver uma situação dessa que horror, então, né? Não, gente, então, é da vida. É como você lidar, né? Então, assim, eu já presenciei casos de psiquiatria, né? Você está falando do envelhecimento, mas casos de psiquiatria, a gente tem aí de suicídio, né? Casos de envelhecimento, a gente tem muito comum a depressão. Então, né? sempre, né? Quando eu tô com os pacientes em terapia, né? O meu maior medo, isso dentro de núcleos familiares, é um idoso entrar em depressão. Porque eu falo, gente, não sai. O que é comum é o seguinte, então, assim, o trabalho, né? Eles se aposentaram, né? Então, assim, trabalharam a vida toda, principalmente os imigrantes, né? Então, os que vieram de outros países, que trabalharam a vida inteira, que são tiveram uma de família. relevância, Isso, né? exatamente. E aí, se vêm sem fazer nada. Né? Aí eles param de trabalhar. Que sem fazer nada, eles começam a se perceber como um estorvo. Né? Eu estou dando trabalho, né? A frase do idoso é: eu não quero dar trabalho, né? É isso. Ele deixa de ser o provedor e vira o causador. Isso, exatamente. E aí começa esse declínio, né? Então, assim, a gente já tinha uma história anterior à pandemia. A pandemia, ela aumentou muito Meteu isso. luz ali, né, no negócio. Né? E eu lembro que na época da pandemia, até que a gente até se conheceu antes da pandemia, né? Sim. E na pandemia, aumentou muito os casos de pessoas me procurarem antes da pandemia. Olha, Rosana, eu tô precisando, né, do seu trabalho, mas agora tá todo mundo isolado. E era a época realmente de pelo menos um bate-papo, de uma conversa, que fosse, de uma intervenção. E por mais que você tentasse falar, as pessoas tinham um pouco de receio. E o pânico, né, Rô? O pânico que a pandemia gerou. Eu vejo isso hoje em pacientes meus que não são, assim, idosos, 60 e poucos anos, entende? Mas que, assim, que a pandemia declinou muito eles. E aí, quando foram me procurar, tinha pacientes, assim, sinceramente, que já estavam usando fralda.
Assim, em menos de 1 ano e meio já estavam em fralda, outras coisas. Então, a gente começou numa intervenção e você percebe uma melhora, né? Mas tem outros casos que a intervenção, o declínio foi muito rápido, né? Pacientes que realmente vieram a falecer, que desistiram, né, da vida, ou que eles desistem de comer. Então, eles começam isso, dessa né? questão vital mesmo, né? E E é consciente, né? Isso, é inconsciente. Né? E aí tem outras coisas que a gente pode fazer, que até você tem um exemplo disso, acho, no seu escritório, que assim, uma das coisas que eu fiz com alguns pacientes, e a minha família acabou, né, entrando nisso, né? Minha mãe acabou entrando nisso, que eu digo que é muito importante as pessoas que vão envelhecendo, acho que não só as pessoas, né? Eu acho que eu vim aqui falar um pouco num dos nossos episódios da reabilitação, que é você achar um propósito, né? E na velhice, a gente também vai achando outros propósitos, porque a gente vai fazendo quando a gente vai envelhecendo, né? A gente vai fazer, envelhecer é parte. A gente vai fazendo, relembrando algumas coisas e em algumas pessoas vem culpa. Ai, por que eu não fiz? Ai, eu deveria ter feito, eu me arrependo disso, eu me arrependo daquilo. E não consegue conversar, não consegue curar aquelas feridas. E muito desses são os motivos que as pessoas desistem, né? E não conseguem enfrentar isso e que vem a se suicidar. E tem a questão da importância, né, Rô? Porque eu vejo isso assim muito claramente. Aliás, eu estava te dando a dica do documentário da Netflix, muito legal, quem quiser ver, a gente tá aí. Ele é o próximo da lista. Live 200, né? Eu assisti assim, antes de servir a pizza do sábado à noite, a minha irmã falou, vamos ver? Ela já tinha assistido, vamos assistir. Ficou faltando os últimos 15 minutinhos do último episódio. São 4, é bem curtinho, mas dá um panorama muito interessante. E olha que legal, né? Eu vejo que no Ocidente, o idoso, ele perde a relevância. No Oriente, o idoso, aliás, quanto mais idoso ele fica, mais conhecimento ele tem, mais ele pode aconselhar, mais ele pode... A cultura é outra. A cultura é outra, nós desprezamos. E um dia eu tive essa conversa com você, e eu vou retomar aqui, porque eu acho importante as pessoas verem como que a coisa se desenha, né? A coisa é muito mais humanizada do que todo mundo pensa. O povo fala assim pra mim, das agências de propaganda, tem que aparecer sua cara, não sei o quê. Eu falo, não tem. Tem que falar da empresa, da Mental One. E eles acreditam que humanizar é aparecer a cara. Não, humanizar é discutir temas que são de relevância. E aí um dia a Rosana estava reclamando pra mim, né, que é porque os idosos não vêm, as famílias não investem, né? E eu trouxe exatamente esse exemplo pra você, né? Eu falei, se chegar aqui uma família com um pai e a mãe, com uma criança de 7 anos com TDAH, eles não perguntam o preço da sessão. Eles querem o melhor para aquele filho e dane-se, eu vou pedir empréstimo, vou vender o carro, eu quero o melhor para aquela criança. Quando é a mamãe ou é o papai, que a gente passa a sessão no valor mínimo, ai, a aposentadoria dela não dá. Porque ela toma tanto remédio. É verdade. Você lembra que eu te falei isso? É uma desvalorização do idoso, né? Então, assim, a gente meio que descarta. E você vê isso mesmo nas posições de trabalho, né? A pessoa vai ficando idosa, ela vai ficando obsoleta, né? Porque ela não sabe mais baixar aplicativo, fazer... Não, descarta. E aí, isso reflete, olha que interessante, lá atrás. Porque quando eu tô descartando os mais experientes, eu tô imputando mais responsabilidade nos mais jovens. Olha que legal, olha o ciclo, né? Quando eu imputo mais responsabilidade nos mais jovens, que não estão preparados para assumir essa porrada, o que eles fazem? Eles desistem. Exatamente. Por isso que, olha a concentração dos dados de suicídio entre os idosos e entre os jovens. Olha que interessante. Como é que eu posso jogar a responsabilidade de um demonstrativo financeiro, a responsabilidade de cuidar de uma casa, a responsabilidade de organizar uma empresa... Um cara de 22 anos que não teve isso. Mas hoje aqui no Brasil, a gente tem poucos estudos. E esse foi um estudo que eu fiz, né, na minha formação em geronto no Einstein, foi sobre a importância da intergeração, né? Então, a gente tem isso muito na Europa. Né, essa importância. Lá, né, a gente sabe a natalidade é baixíssima, a gente sabe que as crianças, né, os netos, eles evoluem muito melhor quando estão acompanhados dos avós. Isso, mas por quê? Né? Porque os avós não educam, os avós afetuam a relação.
né? E eles dão raízes. Eles mostram a raiz. Eles contam as histórias dos antepassados. Exatamente. Então, exatamente, eles dão raiz. Pai e mãe é porrada todo dia, bronca, meu filho. Vai escovar o dente, vai lavar a cabeça, seu porco, seu isso, seu aquilo. E é pra te falar a verdade, e é isso que eu vejo nos meus atendimentos, né? Então, assim, quando eu vou na casa dos idosos, né, eu vejo a história. Então, esse último casal, né, até que esse meu paciente veio a falecer, o seu Rubem, eu vi, assim, 50 anos de casado. Eu ficava olhando e falava, gente, quem hoje faz boda de ouro? É raríssimo boda de ouro. Não vou fazer, meu marido já é mais velho, eu serei viúva. Bodas de ouro, né? E aí você vê, assim, uma pessoa que constrói uma família, que tem vários netos, que tá todo mundo junto, né? E aí você fala assim, qual que é o seu propósito? E daí veio essa questão do hobby, né? Então, qual que é o seu hobby? Né? O que o senhor gosta de fazer? E aí, vamos montar, né, uma coisa. Rotina, então, ele falou assim, que você uma rotina. encaixe isso. E aí, uma coisa que ele gostava muito era mexer com o jardim. Ele tinha, né, eles têm ainda, né, Manda ele pra sítio. mim, eu fico lá capinando com ele, é meu hobby também. Ele faleceu. Ele faleceu faz 2 meses agora. E aí... E ele foi um paciente que eu senti bastante, porque eu falo que eu não consegui me despedir. Quando eu falo que eu não consegui me despedir, é que ele faleceu em outro estado, né? Tá. E aí a esposa dele me acompanhou, falou bastante. Até a semana retrasada, ou 3 semanas atrás, eu tava no funeral dele. Eu nem sabia que existia esse tipo de funeral, que é uma coisa antiga, que tem até nos jardins. Que aí você aluga um espaço. Funeral homes. Né? Que tem, tipo, nos Estados Unidos, isso, é um lugar aquela de coisa. Isso. E aí você percebe aquela coisa bem antiga, né, de famílias. Então a família vinha falar com você. Numa casa, né? Exatamente. E aí você vê o que ele gostava muito de fazer, né? De plantar árvores, de tudo, né? Então dali saiu a questão até que eu tenho no meu Instagram, que é começar a ver o que esses idosos que se sentiam muito... deslocados, né? o que eles faziam. E aí veio uma das questões que eu montei até, que surgiu o hobby da minha mãe, né? Que você ganhou um presente. Sim. Que é, a minha mãe, ela sempre foi muito habilidosa com as mãos, né? E a gente tem até uma história em casa, né? Que a gente veio aqui falar de coisas escondidas. Você falou aí do quarto. Eu, por exemplo, vim saber da doença do meu pai com 18 anos. Olha isso. Imagina, eu vejo meu pai desde os 6 anos de idade começando a parar de andar, né? Ele tem uma doença neurodegenerativa. E eu poderia ter corrido, né? Da área de reabilitação. Não poderia, né? E eu amo essa área. Então, né? E eu falo, as neuros, né, falam assim que meu pai é uma coisa para ser estudada, né? Que ele deveria estar ali na faculdade. E a gente desmembra ele que nem cebola e fala assim, nossa, ele tem tudo ali, né? Tem tudo, a geriatra dele fala assim, nossa, ele tem tudo. E eu dou risada. E aí eu falei assim, nossa, mãe, você tem tanta coisa. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte. E aí isso veio de março pra cá. Falei, ela falou assim, você faz tanta coisa com os seus pacientes, você podia trazer um pouquinho aqui pra casa. Eu falei, então tá bom. Então você quer mesmo que eu faça com você o que eu faço com meus pacientes? Será que você vai aguentar? Falei assim, então vamos colocar aqui égua. Eu falei assim, vamos parar. Você faz essas coisas com plantas, tudo, você tem tanta arte, então vamos parar de pensar que as coisas estão ruins, não sei o quê, então vamos colocar a mão na massa. Aí eu montei um ateliê para ela. Né? Que é aquela mandala linda que eu tenho? Aí a gente foi investindo em material, fui comprando, ela foi me falando as coisas, aí o que ela me falava de novo, que eu não entendia nada, né? Ela falava boleador, não sei da onde, e aí o legal é o quê? Que você percebe, né? Que aconteceu com outros pacientes também. Ela não sabia mexer, que você falou de aplicativo. Ela começou a ir buscar... e ter aula. Então, ela começou a se inscrever em cursos e ter aula de graça. Eu falei, gente, olha isso, minha mãe, né? Aí, meu pai começou a sair, né? Que meu pai,
com causa da doença, essas coisas, se isolava, ele começou a entrar no quarto, que hoje a minha filhada não está mais, né? Com todas as questões também que ela passou, hoje, graças a Deus, casou, tudo. Então, o quarto dela virou o ateliê da minha mãe. Que teu pai também fica lá agora, escoiando. Aí ele pegou, entrou, começou a olhar e falou assim, nossa, bem, que coisa mais linda que você tá fazendo, porque minha mãe sempre foi muito boa com as mãos, né? E parou, né? E aí isso foi deixando ela se soltar, né? Então, assim, e aí foi uma das coisas que eu até coloquei no Instagram, né? E várias pessoas comentaram. Isso, que você se sente mais relevante, Rô, porque todo mundo, gente, quer ser importante, né? Não existe aquela pessoa, não quero ser importante. Não, todo mundo quer ser importante. Às vezes a gente fala assim que, como que é aquele ditado que fala... Não sei o que, de casa não faz milagre? Santo de casa não faz milagre. Então, eu sei que santo de casa não faz milagre, mas é mais difícil. Eu acho que é mais difícil, porque assim, você tem... vim de uma família, né, desse jeito, mas que te leva você ainda a trabalhar com pessoas que têm... as relações familiares são mais enrijecidas. Mas essa questão que você vê e trabalha com suicídio, né, você, por exemplo... minha irmã mesmo olha para o meu pai e fala assim, nossa, pai, eu vejo tantos casos, né, de idosos, né, ou de adolescentes que olham para essa questão de doença e sofrem um acidente ou têm uma doença neurodegenerativa e não aguentam e dão um tiro na cabeça ou se jogam de um precipício. Eu, no teu lugar, teria feito isso. Ela já virou pro meu pai. Eu não aguentaria o que você aguenta. O que faz você ficar, né? Você aguentar desde os 36 anos até os 74. O meu pai tá com 70 e... vai fazer 76 anos hoje e não ter dado um pepaço na cabeça até hoje. Então, mas aí entra um fator que é muito interessante e que é um fator invisível e visível. É a resiliência. Aí meu pai falou, vocês me fazem ficar viva. Isso, exatamente. A resiliência dele está focada em permanecer zelando essa família, estando com essa família, entendendo que aquilo é uma dificuldade e olha que interessante, faz parte da vida. E quando a gente fala de resiliência, a gente fala de aceitação e vivência de frustração. E aí quando a gente faz esse looping, né, que o idoso perde a importância, que a gente joga a responsabilidade pro adolescente, pro jovem adulto, esse cara não tem resiliência. Por quê? Porque ele é um intolerante à frustração. Lógico. Porque ele não pode ser frustrado. Uma vez eu conheci uma moça, ela era até muito que simpática, mas eu achei muito interessante a fala dela. Ela tinha um menininho de 1 aninho, 2, uma juíza, não era dentro de uma carreira de juiz. E ela disse a seguinte frase: o meu filho nunca vai escutar não. Nossa. E ali eu parei, eu falei, gente, será que essa pessoa precisa de um tratamento de choque ou um tratamento de internação, né? Porque, de verdade, a vida vai te dizer muitos nãos. Então, se diante da minha mãe, que é a minha genitora, que é a minha cuidadora, que é a minha educadora, eu não terei nãos, a hora que a vida me der um não, eu pulo. Porque eu não aceito não, gente. Entende? Então, assim, a ideia é a gente entender que o não é parte do processo. Eu tô com um paciente nesse exato momento, é muito interessante isso. Um drogadito, um DQ, né? Dependente químico. Eu odeio os termos, mas a gente tem que falar, né? Eu não vejo muita diferença, mas já que mudou, né? A gente não pode mais falar. Ele é um usuário de drogas, ele é um usuário de cocaína. E a ideia foi que ele fosse internado e que ele vivenciasse o estresse do dia a dia no processo de internação. Por quê? Vamos lá. Dentro do processo do dia a dia normal, eu fico puta, eu não sei o quê, eu vou lá, me dou um tiro na cabeça, porque eu tenho acesso à minha arma, eu pulo da janela, eu uso cocaína, que também é, né, uma busca pela morte, tá? Então, assim, a ideia é que ele fosse internado e ele não tivesse acesso a meios destrutivos de lidar com o estresse. Não, e foi uma internação, gente, terrível, porque assim, tudo que você puder imaginar de acontecimento, aconteceu, tá? E ele foi pra internação com os computadores, celular, reunião, tudo acontecendo, trabalhando normalmente dentro do ambiente de internação. E ele falava assim pra mim, tá foda. Eu falava, abraça a árvore, arranca a unha do pé, entendeu? Vai respirar. Tá vivendo a realidade nua e crua, né? Nua e crua, mas sem todas as ferramentas danosas
que o dia a dia nos proporciona. Então ele teve que entender que ele sobrevive a isso. Isso é resiliência. É você entender que diante de uma dificuldade, pega o seu pai. De todas as dificuldades, ele passou por todas. E aí você percebe a sua irmã dizendo, eu não teria aguentado. Então você percebe que o nível de resiliência dela é muito aquém do dele. E tem outra, e é outra coisa. E é o que outro dia, né, a gente estava falando, questão de escolhas, né? Eu estava até numa supervisão que eu estava dando na própria Mental One para as meninas, né? A gente tem escolhas, sim, né? Em todos, né? Todos os dias Todos os dias, independente da doença, independente da muleta. Eu estava até falando com um paciente, agora eu entendo por que eu tenho esses comportamentos, porque a médica me deu o diagnóstico de bipolaridade. Aí eu falei assim, agora você entende, só que você não pode isso usar como barreira, porque você tem escolhas antes, né? Então, assim, por que eu tô falando isso? A minha mãe teve todas as escolhas possíveis em ficar ou não nesse casamento, e ela escolheu ficar. Porque antes de ela casar com meu pai, ela sabia onde é que ela estava se enfiando. Sim, exatamente. E ela ficou e ela assumiu, tá até hoje. E tá até hoje. Então, assim, as pessoas sabem aonde elas querem ficar, o porquê que elas querem ficar, né? Então, eu acredito que até posso um dia estar errada, né? Mas eu acredito que até a questão do que a gente está falando, o assunto do suicídio, é uma escolha. Eu gosto dessa vertente. Só que eu acho que a gente vai ter que sim colocar na mesa o debate que é pré-suicídio, né? O debate da frustração, e da aceitação, né? O debate da resiliência, o debate da escolha, né? Eu fiz uma formação com a professora Vera Lúcia sobre psicologia econômica, arquitetura de escolha. Sabe quantas escolhas a gente faz ao longo do dia? Várias. Vai, vamos lá. Quantas? Adoro os meus quiz. Eu acho que a gente escolhe toda hora. Vai, então vai. Me dá um número aí, por dia. Vai, quantas escolhas? Vai lá, Gabriel. 100 escolhas. Vai. Dá um número, Rosana, porque é tão difícil, caralho. Vomita. Nossa, Minhas a falas cada é tudo segundo, se a gente for pensar que o dia tem 24 horas... Não, começa a fazer conta que você não é boa disso, vai. Não sou mesmo. Putz, milhares. Milhões. 1 milhão de escolhas? 1 milhão de escolhas. 1 milhão de escolhas contra 100 escolhas. Em média, nós fazemos 3.600 escolhas por dia, né? Então, assim, escolher estar... E esse número de escolhas não separa escolhas relevantes e irrelevantes. A mesma escolha que você escolhe... Tem o mesmo peso. Escolher o sapato ou escolher se eu vou permanecer casada esse dia ou não. Porque eu posso acordar de manhã e falar, não quero mais estar casada, não quero estar nesse trabalho, que são escolhas de alta importância, né? Que demandariam um certo trabalho. Não, é tudo escolha. Em média, 3.500, 3.600 escolhas por dia. Então, uma delas é isso. Então, a ideia nesse nosso bate-papo era trazer isso para mesa de discussão, para mesa do boteco, para um restaurante, tá? Falar sobre esses temas que antecedem ao suicídio. Fechou? Vamos agora receber os convidados? Temos um convidado já nos esperando, Rosana. Sabia que as pessoas vêm aqui? Sabia. Para serem nossos convidados? Escolha, mas é isso que eu acho que isso que você falou é importante, mas o que vem antes é a prevenção mesmo. A gente escolhi fazer isso, mas aí pensar, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Mas às vezes tem coisas que vão, né? Então é comunicação, debate, falar o que pensa, pedir ajuda. Pedir ajuda, sim, pedir ajuda. E aí o pedir ajuda não significa impotência. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Não significa que você é impotente, não significa que você é fraco. Isso, não significa que você fracassou. Que você é menos. Não, que quem você pede fracassou. ajuda é mais. Porque quer dividir o seu problema. Exatamente. Fechou, galera? Então, agora nós vamos receber um convidado, vai fazer um corte. Né? Nós vamos aparecer com a mesma roupa de novo, porque a gente não troca de roupa para receber convidado. Então, até já, ó. Beijo.